Olá, ó nós aqui de novo. Pois é, vocês estão gostando dessa série minha, da Dé? Pois é. É, eu tô adorando, não sei vocês. Se vocês quiserem deixar aí nos comentários, a gente vai ficar feliz. Não é, Dé? Oh, E até inclusive com as inclusive inscrições com, rolando, né? inclusive com mais sugestões de outras coisas que, né, eventualmente as pessoas queiram saber também. Bom, a gente já falou de tanta coisa, né? Tanta coisa importante, tantas reflexões. Eu acho que tanto para as pessoas com deficiência que precisam de apoio, como para as famílias, como para as empresas, como os colaboradores, para a sociedade. Enfim, eu vejo realmente na extensão e no impacto dessa metodologia, uma política que realmente pode transformar vidas, né? A partir do momento que você traz descobertas sobre você, sobre a própria pessoa, né? Essa pessoa ter oportunidade de colocar aquilo que ela descobriu em prática verdadeiramente, né? Voltando aqui a essa palavra do primeiro vídeo, verdadeiramente, porque assim, a pessoa está empregada, ela está feliz? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Elas são completamente diferentes. Porque eu, por exemplo, se eu tivesse empregada numa área contábil, eu seria muito infeliz. Eu não tenho talento para isso. Eu me esforçaria muito e mesmo assim eu não viria a hora de chegar, o horário de ir embora. Então, assim, isso não é um trabalho transformador, isso não é um trabalho produtivo, isso não é um trabalho que de fato traz qualidade de vida. Então, eu acho que a gente podia voltar para um outro tema e talvez deixar aí que tipo de mensagem que a gente deixaria aí para os empregadores, né? O que que a gente falaria para eles, né? Para que eles prestassem atenção em tudo isso que a gente falou aqui. O que a gente diria para eles, né? Olha, eu acho que a gente tem que entender que o mundo ele é diverso. Isso é fato. E não estou falando só do ser humano. Se a gente for falar da natureza, completamente diversa. Então, não dá para a gente permanecer numa caixinha, querendo que os nossos colaboradores sejam aqueles que frequentaram a mesma faculdade que a gente, aqueles que torcem para o mesmo time que a gente, aqueles que tiveram as mesmas oportunidades que a gente. Se você continuar dessa forma, você vai continuar numa caixinha e vai atender a um público da sua caixinha. Só que o mundo, ele é gigantesco. Existe uma coisa chamada representatividade. Se eu entro numa empresa e dou de cara com uma pessoa com síndrome de Down trabalhando, óbvio que eu vou me identificar, né? Se uma pessoa de uma outra etnia entra numa empresa e vê, se sente representada, gente, o Brasil, ele é diverso demais. Então não dá para a gente permanecer na mesma caixinha. E isso traz muitos benefícios, mas demais. Primeiro, eu acho que que inclusive a McKinsey, né? Ela tem uma pesquisa dizendo que quanto mais diversa é uma equipe, maior as soluções de problemas, com muito mais criatividade. Pode demorar um pouquinho mais do que equipe homogêneas, mas as soluções vêm muito com uma criatividade incrível. E tem uma certa porcentagem aí no aumento significativo do lucro da empresa. Então, são coisas que são comprovadas. Isso ali na pesquisa da McKinsey, mas ali dentro, no dia a dia, você tem. Eu tenho jovens, eu tenho colaboradoras que falam que, nossa, que eles passaram a ter muito mais empatia, que eles passaram a ter muito mais respeito pelos colegas de trabalho, pela própria família, que passaram a olhar a família de uma forma diferente, porque aprenderam a respeitar a diversidade humana, de poder aceitar aquela pessoa exatamente como ela é, sem julgamentos, né? Sem o teu viés inconsciente e ação. Ah, é assim porque escolheu ser assim? Desculpa, que coisa feia da nossa parte achar que a nossa verdade impera, né? Então, são tantos benefícios. Depois, até, amiga, a gente pode, não sei se as pessoas quiserem, a gente pode até listar, né, nos comentários ou aí no vídeo, todos esses benefícios. Retenção de talentos, né? O pessoal chega mais no horário, o pessoal se sente. Saúde organizacional.
Nossa, é um né? inferno. E bem na verdade, lucro, retorno sobre o investimento, enfim, a gente pode sim, a gente pode colocar aqui depois na legenda, né, que tem mais espaço, a gente pode colocar aí todos esses, todos esses não, porque não daria, né? É, Alguns é, principais. principalmente isso que tem pesquisa, né, da McKinsey, que realmente é comprovado, para realmente entender que é real. É real. E é uma questão que eu acho que não, a gente está em 2025. Eu acho que é uma coisa que não cabe mais você chegar e, de repente ter uma atitude racista. 2025, eu acho que não cabe mais, né? O capacitismo, xenofobia, enfim, resumindo, todos os preconceitos existentes, né? Não cabe mais em 2025, mas para isso acontecer tem que dar o primeiro passo. E cada um é responsável por isso, né? Por se desconstruir desse monte de viés inconsciente aí que foi grudado na gente, né? Que tá correndo nas veias ainda, infelizmente, né? Até porque ter a diversidade dentro de casa é a melhor maneira para você entender os seus clientes fora de casa, né? Eu não tenho como entender os meus clientes, entender aquilo que eles valorizam, aquilo que são os desejos, se eu não tenho essa diversidade dentro de casa, né? Porque as pessoas são muito diferentes. Então, quanto maior é a diversidade que eu tenho dentro de casa, com toda certeza as minhas soluções, né, tanto de produtos quanto de serviços, vão ser infinitamente mais amplas, mais abrangentes, mais para todo mundo. E tem alguns públicos, né, que não são considerados nichos de mercado até hoje para as empresas. Por exemplo, para as pessoas com deficiência, eles não enxergam que as pessoas com deficiência, por exemplo, consomem, casam, têm filhos, têm desejos, né? Eu acho que eles talvez pensem que as pessoas com deficiência saem peladas na rua, né? Porque não existe realmente um olhar, né? Assim, não comam, né? Vivam de ar São e assexuados, né? suadas, não se Impressionante. apaixonam, não trabalham. Mas assim, isso realmente já passou mesmo. Eu concordo com você. Gente, assim, a diversidade humana está aí. Inclusive, né, André, voltando nesse tema, a gente está vivendo, né, hoje uma expectativa de vida no Brasil, né, em 2025, de 76 anos. Assim, a probabilidade de que isso continue aumentando e a probabilidade de que a gente tenha uma população enorme, né, com deficiências adquiridas, gente, ela existe, ela é presente e real, né? Então, entender cada vez mais dessas especificidades, né, desse olhar empático, cara, vai ser fundamental para a permanência da sua empresa, inclusive, né? Porque não perceber que a gente está mudando como sociedade e, por exemplo, falar por exemplo, o censo, né, o 2022, acabou de sair o resultado. Cara, 45% tem mais de 60 anos das pessoas com deficiência. Gente, assim, é muito grande esse número de pessoas, né? 14 milhões de pessoas, 14,4 milhões, 45, quase 50% tem mais de 60%, mais de 60 anos. Então, assim, né, a gente tem que prestar atenção que a gente está numa mudança de sociedade muito grande. E coisas que a gente não precisava discutir, por exemplo, na década de 60, quando a expectativa de vida era de 52 anos. Imagina, a minha idade. Nossa idade. Não precisava discutir, porque aos 52 anos a gente não tem mobilidade reduzida, a gente continua, né, só usando óculos e tudo funcionando, a gente ainda continua escutando, a gente continua, né, a gente não tem. Mas aos 76, aí é possível que a gente tenha uma deficiência adquirida, né, com uma probabilidade maior. Então, discutir isso, né, discutir que os clientes estão em transformação, né, que a nossa consciência enquanto sociedade também está em transformação, e aquilo que a gente achava super comum, né? Piadas que a gente fazia, maneiras de falar que a gente tinha, a gente naturalizava, não cabe mais. Sabe Então, mais. como é que a gente entende essa transformação da sociedade se a gente não tem essa diversidade dentro de casa? Né? Então, a gente vai ver, né, erros que foram já cometidos. Então, não vou contar aqui, mas já houve vários erros e aí que deram, por exemplo, que chacoalharam o mercado porque não se imaginou que um posicionamento errado, uma fala, né, equivocada e um comentário, uma ação de marketing que, bem na verdade, né, é uma ação de marketing
para fora, mas não reflete a cultura. Tudo isso as pessoas estão muito de olho, porque também a gente tem uma geração nova que chegou, né? Que é que é a geração dos milênios, é a geração Z, que também já está no mercado. A gente tem 5 gerações convivendo no mercado de trabalho ao mesmo tempo, coisas que a gente nunca teve. Então, assim, é muita diversidade para a gente colocar, como você mesmo disse, achar que todo mundo está na mesma caixinha, né? Ou desejar que somente as pessoas que estão parecidas comigo eu quero dentro da minha caixinha. Não dá mais, né? E é o que você falou, se essa equipe fosse diversa, não teria acontecido essas ações de marketing tão desrespeitosas de empresas imensas, né? Então, isso é muito sério. Aí o pessoal fala, ai, não aguento mais, hoje é tudo muito mimimi. Você não pode falar É, isso de ser processada. Desculpa, não é mimimi, é o mínimo de respeito. A partir do momento que a tua risada ofende aquela pessoa, a piadinha ofende aquela pessoa, não é isso não é brincadeira. engraçado. Não é, gente? Você tá achando graça ou falando uma coisa que não existe de uma pessoa que tá ali vivendo aquilo, que tá sofrendo, né? Eu passei uma situação. Dá tempo de falar? Dá? Dá tempo, pode Eu continuar. passei uma Vai, situação termina essa história. muito simples, dentro de uma empresa aonde a gente estava discutindo sobre essas questões. A pessoa, uma colaboradora estava sendo contratada, tem TDAH. E ela conviveu com isso, ela tem hoje acho que 29, 30 anos. E ela conviveu com isso a vida inteira dela e sofreu muito. Até o dia que ela esqueceu a filha dentro do carro, uma bebê. Aquilo para até hoje, para ela contar isso, ela chora, porque ela se sente muito culpada. E como mãe, eu entendo perfeitamente. Perfeitamente. Aí que sim, ela foi diagnosticada. E aí eu vejo pessoas brincando com isso. Ah, hoje eu tô com TDAH, hoje não sei o quê. Ah, hoje você tá assim, né? Gente, isso é muito sério. Aí você imagina ela que realmente tem isso, que esqueceu a filha no carro, vendo as pessoas fazerem piadinhas, brincadeiras. Ah, tudo bem, brincadeiras inocentes, ok, mas estão fazendo brincadeira com algo muito sério para ela, que machuca muito o coração dela, né? Então é isso que eu acho que as pessoas têm que começar a entender. Não é mimimi, gente, é respeito. É respeito pelo outro, pelo que o outro vive, pela dor do outro, né? Então eu acho que a gente já passou muito do momento de De estar fazer essa fora. virada de chave, né? De realidade. Lembrando, né, que hoje são 8 pessoas, né? Uma e meia, digamos assim, tem uma deficiência. Acho que é mais ou menos esse o cálculo, né, amiga? Antigamente era cada 7, uma. Agora acho que a cada 8, uma e meia ou duas, sei lá, pessoas com É isso aí. deficiência. Então, a gente sempre brincava, né? A cada 7 pessoas que você conhece, uma tem uma deficiência? Não, então tem alguma coisa errada. Onde é que estão essas pessoas, né? Se a gente não abrir, não dar acessibilidade, não destruir as barreiras, elas vão continuar no cantinho delas, porque não tem espaço, não tem respeito. Não tem respeito. E as empresas estão perdendo. Perdendo muito, porque é um nicho gigantesco, como você falou. Elas comem, elas namoram, elas casam, elas transam, elas querem tudo. Mas infelizmente não tem nada para elas. É impressionante, né? Só tem assim, acho que só oferecendo próteses e órteses, né? A Carolina Ignara da Talento Inclui tem uma frase muito boa dessa. Não, gente, eles querem consumir muito mais do que isso. Isso é necessário. Mas, pelo amor de Deus, eles querem cultura, educação, arte, lazer, esporte e tudo o resto que todo ser humano quer. Mas é isso. Agora a gente vai ter que encerrar esse e vamos aí para os finalmente. Tchau, Dé.